A Ilustre Casa de Ramírez. Essa de Queiroz. Parte 4. O fidalgo da torre descascava um pêssego sorrindo. Do André Cavaleiro nada presta, Pereira. Nem tenra, nem alma. O lavrador pareceu surpreendido. Ele imaginava que o fidalgo e o cavaleiro continuavam chegados e amigos. Não em política, mas particularmente como cavalheiros. O quê? Eu e o cavaleiro? Nem como cavalheiro, nem como político. Que ele nem é cavalheiro nem político, é apenas cavalo e ressabiado. O Pereira ficou silencioso, com os olhos na toalha, depois resumindo. Então está entendido, no sábado na cidade, e se não faz transtorno ao fidalgo, passamos pelo tabelião Guedes e fica o feito arrumado. O fidalgo naturalmente vai para a casa da senhora, sua mana. Sempre. Apareça você às 3 horas, lá conversamos com o padre Soeiro. Também há que idades não encontro o senhor padre Soeiro. Oh, esse ingrato, agora raramente aparece na torre, sempre em Oliveira com a mana Graça, que é a menina dos seus encantos. Então, nem um cálice de vinho do Porto, Pereira? Bem, até sábado. Não esqueça o beijinho para o neto. Cá me vai no coração, meu fidalgo, ora essa, pois consentia eu que vossa excelência se levantasse? Sei perfeitamente a escada e ainda passo pela cozinha para debicar com a tia Rosa. Já desde o tempo do paizinho de vossa excelência, que Deus haja, conheço bem a torre. E sempre me esperancei de trazer nesta quinta uma lavoura ao meu gosto, de consolar. Durante o café, esquecido dos jornais, Gonçalo gozou a excelência daquele negócio. 200 mil réis mais de renda. E a torre tratada pelo Pereira com aquele amor da terra e saber de lavra que transformara o chavascal de Monte Agra numa maravilha de seara, vinha e horta. Além disso, o homem abastado, capaz de um adiantamento, e eis aí mais uma evidência do valor da torre. Esse afinco do Pereira na arredar. Ele, tão apertado, tão seguro, quase arrependia de não lhe ter arrancado 1,2 conto. Enfim, a manhã fora fecunda, e realmente nenhum acordo firmado o colava ao casco. Entre eles apenas se esboçara uma conversa sobre um arrendamento possível da torre, a debater depois miudamente numa base nova de 950 mil réis. E que insensatez se ele, por escrupuloso respeito dessa conversa esboçada, recusasse o Pereira, retivesse o casco, lavrador de rotina, dos que raspam a terra para comer e a deixam cada ano deperecendo, mais cansada e chupada. Bento traz charutos, e o Joaquim, que tenha a égua selada das 5 para as 6:30. Sempre voa feitosa, hoje é o dia. Acendeu um charuto, voltou à livraria e imediatamente releu o final magnífico. De mal com o reino e com o rei, mas de bem com a honra e comigo. Ah, como ali gritava a alma inteira do velho português no seu amor religioso da palavra e da honra. E com a tira de almaço entre os dedos, junto da varanda, considerou um momento a torre. As poeiradas frestas engradadas de ferro, as existentes ameias, ainda inteiras, onde agora adejava um bando de pombas. Quantas manhãs, às frescas horas da alva, o velho tecindo se encostar aquelas ameias, então novas e brancas, toda a terra em redor, semeada ou bravia, de certo pertencia ao poderoso rico homem, e o Pereira, nesse tempo colono ou servo, só abordava ao senhor de joelhos e tremendo, mas não lhe pagava 1,150 mil réis de sonora moeda do reino. Também que diabo o vovô Tructecindo não precisava. Quanto aos sacos, rareavam nas arcas, e as acostadas rosnavam por tardança de soldo. O leal rico homem, para se prover, tinha as tulhas e as adegas de conselhos mal defendidos. Ou então, numa revolta de estrada, o ovensal, voltando de recolher as rendas reais. O bufarinheiro genovês com os machos ajojados de trouxas. Por baixo da torre, como lhe contara o papá, ainda negrejava a masmorra feudal, meio atulhada, mas com restos de correntes chumbadas aos pilares, e na abóbada a argola de onde pendia a polé, e no lajedo os buracos em que se escorava o potro. E nessa surda e úmida cova, ovensal, bufarinheiro, clérigos e mesmo burgueses de fórum uivavam sobre o açoite ou no torniquete, até largarem agonizando o derradeiro morabitino. Ah, romântica torre, cantada tão meigamente ao luar pelo Videirinha, quantos tormentos abafara. E de repente, com um berro, Gonçalo agarrou de sobre a mesa um volume de Walter Scott, que atirou sem piedade, como uma pedra, contra o tronco de uma faia.
é que descortinara o gato da rosa cozinheira, trepado de unhas fincadas no ramo, arqueando a espinha para assaltar um ninho de melos. Quando nessa tarde o fidalgo da torre, airoso no seu fato novo de montar, polanas de couro polido, luvas de camurça branca, parou a égua ao portão da feitosa. Um velho todo esfarrapado, com longos cabelos caídos pelos ombros e imensas barbas espalhadas pelo peito, imediatamente se ergueu do banco de pedra onde comia rodelas de chouriço, bebendo de uma cabaça para o avisar que o senhor Sanches Lucena e a senhora Dona Ana andavam por fora de carruagem. Gonçalo pediu ao velho que puxasse o ferro da sineta e, entregando um cartão ao jovem, que entreabrira a rica grade dourada com um S e um L entrelaçados sob uma coroa de conde. O senhor Sanches Lucena? Bem. O senhor conselheiro, agora um pouquinho melhor. O quê? Esteve doente? Pois o senhor conselheiro, aqui há 3 ou 4 semanas, andou muito agoniado. Oh, sinto muito. Diga ao senhor conselheiro que sinto muitíssimo. Chamou o velho que repicara a sineta para o recompensar com um tostão, e interessado por aquelas barbaças e melenas de mendigo de melodrama. Vossa Mecê pede esmola por estes sítios? O homem ergueu para ele os olhos sujos, avermelhados da poeira e do sal, mas risonhos, quase contentes. Também me chego pela torre, meu fidalgo, e graças a Deus lá me fazem muito bem. Então, quando lá voltar, diga ao Bento: você conhece o Bento? Se conhecia, e a senhora Rosa, pois diga ao Bento que lhe deu umas calças, homem. Você, assim, com essas calças, não anda decente. O velho riu num riso lento e desdentado, mirando com gosto os sórdidos farrapos que lhe trapejavam nas canelas, mais denegridas e secas que galhos de inverno. Rotinhas, rotinhas, mas o doutor Júlio diz que me ficam bem assim. O senhor doutor Júlio, quando lá passa, sempre me tira o retrato na máquina, ainda na semana passada, até com os pedaços de grilhões dependurados do pulso e uma espada erguida na mão, parece que para mostrar ao governo. Gonçalo, rindo, picou a égua. Pensava agora em alongar por Valverde, depois se colheria por Vila Clara e tentaria o Gouveia a partilhar na torre um cabrito assado no espeto de cerejeira, para que ele na véspera na Assembleia convidara o Manuel Duarte e o Titó. Mas ao atravessar a Cruz das Almas, onde a estrada de Corinde, tão linda, com suas filas de álamos, cruza a ladeira de Valverde, parou, notando ao fundo, para o lado de Corinde, como o confuso esbarro de uma carrada de lenha e uma carriola de açougue, e uma mulher de lenço escarlate bracejando sobre a albarda de um burro, e 2 lavradores de inchadas as costas, e de repente todo o encalhe se despegou. A mulher trotando no seu burrinho, logo sumida numa volta de arvoredo, a carriola solavancando num rolo leve de poeira, o carro avançando para a Cruz das Almas, a chiar tardiamente, os cavadores descendo para uma chã através das leiras de feno. Na estrada só restou, como desamparado, um homem de jaqueta ao ombro, que se arrastava penosamente cocheando. Gonçalo trotou com curiosidade. Que foi? Vossa Mecê que tem? O homem, com a perna encolhida, levantou para Gonçalo uma face arrepanhada, quase desmaiada, que reluzia sob as camarinhas de suor. Nosso Senhor lhe dê muito boas tardes, meu fidalgo. Ora, o que há de ser? Desgraças desta vida. E gemendo contou a sua história. Desde meses padecia de uma chaga no tornozelo, que não secara nem com os emplastos, nem com o pó de murtinhos, nem com benzeduras. E agora andava a riba, na fazenda do senhor doutor Júlio, a consertar um socalco, para ajudar um compadre também doente com maleitas. E zás, desaba um pedregulho que topa na ferida, leva a carne, lasca o osso, o deixa naquela lástima, até rasgar a fralda para ensopar o sangue e amarrar por cima o lenço. Mas assim não pode andar, homem. Donde é vosso Mecê? De Corinde, meu fidalgo. Manuel Solha, do lugar da finta. Até lá sempre me hei de arrastar. E então, dessa gente toda que aí estava abocado, ninguém o pode ajudar. Uma carriola, 2 latagões. Uma rija guinada no teimoso esforço de firmar a perna arrancou um grito ao Solha, mas sorriu arquejando. Que queria o fidalgo? Cada um neste mundo tem a sua pressa. Enfim, a rapariga do burro prometera passar pela finta para avisar. E talvez um dos seus rapazes aparecesse na estrada com uma eguazita que ele comprara pela Páscoa e que por desgraça também mancava. Imediatamente, com um salto leve, o fidalgo da torre desmontou. Bem, então, égua por égua, já vossa Mecê tem esta aqui. O Solha embasbacou para Gonçalo.
Ora essa, santo nome de Deus, pois eu havia de ir a cavalo, e Vossa Excelência a pé? Gonçalo ria. Homem, com essas discussões de eu a pé e você a cavalo, e faz favor, e não senhor, é que perdemos um tempo precioso. Monte, esteja quieto e trote para a finta. O outro recuava para a valeta da estrada, sacudindo a cabeça, esgazeado como no espanto de um sacrilégio. Isso é que não, meu senhor, isso é que não. Antes eu acabasse aqui a míngua com a chaga em bolor. Gonçalo bateu o pé com autoridade. Monte que mando eu. Vossa Messê é um lavrador de enxada e eu sou um doutor formado em Coimbra. Sou. Eu que sei, sou eu que mando. E o Solha, logo submisso perante aquela força deslumbrante do saber superior, agarrou em silêncio a crina da égua, enfiou respeitosamente o estribo, ajudado pelo fidalgo, que, sem tirar as luvas brancas, lhe amparava o pé, entrapado e manchado de sangue. Depois, quando ele repousou no selim, com um ar consolado, então, que tal? O homem só murmurava o nome do nosso Senhor, na gratidão e no assombro daquela caridade. Mas isto é a volta do mundo. Eu aqui, na égua do fidalgo, e o fidalgo, o senhor Gonçalo Ramírez, da torre, a pé pela estrada. Gonçalo gracejou, e para entreter a caminhada perguntou pela quinta do Dr. Júlio, que agora se arrojara a obras e plantações de vinha. Depois, como Manuel Solha conhecia o Pereira brasileiro, que pensara em arrendar as terras do Dr. Júlio. Conversaram sobre esse esperto homem, sobre as grandezas da Cortiga, já sem embaraço, direito no selim, no gosto daquela intimidade com o fidalgo da torre, o Solha esquecia a chaga, a dor que o atormentara. E à estribeira do Solha, atento e sorrindo, o fidalgo estugava o passo na poeira branca. Assim se avizinhavam da Bica Santa, um dos sítios decantados daquelas cercanias formosas. Aí a estrada cortada na encosta de um monte alarga e forma um arejado terraço, donde se abrange todo o vale de Corinde, tão rico em casais, em arvoredos, em searas, em águas. No pendor do monte, coberto de carvalhos e de fragas musgosas, brota a fronde nomeada, que já em tempos de o rei Dom João V curava males de entranhas, e que uma devota senhora de Corinde, Dona Rosa Miranda Carneiro, mandou encanar desde o alto até um tanque de mármore, onde agora corre beneficamente por uma bica de bronze sob a imagem e patrocínio de Santa Rosa de Lima. De cada lado do tanque se encurvam 2 compridos bancos de pedra, que a espalhada ramaria das cavaleiras toda de sombra e frescura. E um suave roteiro onde se apanham violetas, se comem merendas, e senhoras dos arredores se sentam em rancho nas tardinhas de domingo, escutando os melros, gozando a povoada, luminosa e verdejante largueza do vale. Antes, porém, de desembocar na Bica Santa e perto do lugar do Serdal, a estrada de Corinde quebra numa volta. E aí, de repente, a égua saltou, num reparo, que obrigou o fidalgo da torre, desconfiado da perícia do Solha, a deitar a mão à caimba do freio. Fora ao encontro inesperado de uma carruagem, uma calache forrada de azul, com a parelha coberta de redes brancas contra a mosca. E na almofada teso, um cocheiro de bigode, farda de gola escarlate e chapéu de tope amarelo. E Gonçalo mantinha ainda a égua pelo freio, como melro serviçal em trilho perigoso, quando avistou untado, num dos bancos de pedra, junto da bica, com um chaile manta por cima dos joelhos, o velho Sancho Lucena. Ao lado, o trintanário, agachado, esfregava com um molho de erva a botina que a bela Dona Ana lhe estendia, apanhando o vestido de linho cru, apoiando a outra mão sem luva na cinta vergada e fina. A desconcertada aparição do fidalgo da torre puxando pela rédea a sua égua, onde se encarranchava regaladamente um cavador em mangas de camisa, alvorotou aquele repousado e dormente recanto da bica. Sancho Lucena esbugalhava os olhos, esbugalhava os óculos num arremesso de curiosidade que o levantara. Com o pescoço esticado, o chaile manta escorregado para a relva, Dona Ana recolheu bruscamente a botina, logo empertigada na gravidade condigna da senhora da feitosa, retomando como uma insígnia o cabo de ouro da luneta de ouro, suspensa por um cordão de ouro. E até o trintanário ria pasmadamente para o Solha. Mas já com o seu desembaraço elegante, Gonçalo num relance saudara a Dona Ana. Apertava com fervor a mão espantada do Sancho Lucena e alegremente se congratulava por aquele encontro ditoso, pois vinha justamente da feitosa. E aí soubera com desgosto, por um jovem da quinta de certo exagerado, que o senhor conselheiro nas últimas semanas andara doente. E então como estava? Como estava?
Oh, a fisionomia era excelente. Pois não é verdade, senão, dona Ana. O aspecto é excelente. Com um leve requebro de cabeça, um fofo ondear do molho de plumas brancas sobre o chapéu de palha vermelha, ele volveu numa voz rolada, lenta e gorda, que arrepiou Gonçalo. O Sanches agora, graças a Deus, desfruta melhor saúde. Um pouco melhor, sim, com efeito. Muito agradecido a Vossa Excelência, Sr. Gonçalo Ramírez, murmurou o descarnado e corcovado homem, repuxando para os joelhos o chale manta. E com os óculos a luzir, cravados em Gonçalo, na curiosidade que o abrasava, quase lhe rosara a face afilada, mais amarelada que um círio. Mas, com perdão de Vossa Excelência, como é que Vossa Excelência anda por aqui, pela estrada de Corinde, nesse estado a pé, trazendo a rédea um lavrador de enxada? Rindo, sobretudo para Dona Ana, cujos olhos formosamente negros de uma funda refulgência líquida também esperavam, sérios e reservados. Gonçalo contou o desastre do bom homem, que encontrara no caminho gemendo, arrastando a perna encalavrada. De sorte que lhe ofereci a minha égua, e até, se Vossa Excelência me permite, minha senhora, é necessário que eu combine com ele o resto da jornada. Rapidamente voltou ao Solha, que de novo, acanhado perante os senhores da feitosa, com o chapéu na mão, encolhido sobre o selim, como atenuando a sua grandeza, logo se desestribou para desmontar. Mas já Gonçalo lhe ordenava que trotasse para a finta e lhe mandasse a égua por um de seus rapazes, ali a Bica Santa, onde ele se demorava com o senhor conselheiro. E quando o Solha largou, saudando desabaladamente, torcido, como impelido ao seu pesar pelos acenos risonhos com que o fidalgo despedia, o assombro de Sancho Lucena recomeçou. Ora, uma coisa destas! Eu tudo esperaria, tudo, menos o senhor Gonçalo Mendes Ramírez a trazer a rédea pela estrada de Corinde, um cavador de enxada. É a repetição do bom samaritano, mas para melhor. Gonçalo gracejou, sentado no banco junto de Sancho Lucena. Oh, o bom samaritano não merecera uma página tão amável no evangelho. Somente por oferecer o burro a um levita doente, de certo mostrar virtudes mais belas, e sorrindo para a Dona Ana, que do outro lado do Sanches Lucena espalhava a luneta com lentidão majestosa pelas árvores e pela fonte que também conhecia. Há 2 anos, minha senhora, que eu não tenho a honra. Mas Sancho Lucena despediu um grito. Ó, senhor Gonçalo Ramírez, Vossa Excelência traz sangue na mão. O fidalgo reparou espantado. Sobre a luva de camurça branca ressaltavam 2 manchas arroxeadas. Não é sangue meu, foi naturalmente quando o Solha montou, e eu lhe segurei o pé escalavrado. Arrancou a luva que arremessou para as ervas bravas por trás do banco de pedra e continuando o sorriso. Com efeito, não tenho a honra de encontrar a Vossa Excelência, minha senhora, desde o baile do Barão das Margens, em Oliveira, o famoso baile de entrudo. Há mais de 2 anos era eu estudante, e ainda me recordo que Vossa Excelência estava vestida esplendidamente de Catarina da Rússia. E enquanto a envolvia no sorrir dos olhos finos e meigos pensava, formosa criatura, mas ordinária, e que, Dona Ana também se recordava do baile dos Marges. O cavalheiro, porém, está equivocado. Eu não fui de russa, fui de imperatriz. Sim, de imperatriz da Rússia, da grande Catarina, e com um gosto, com um luxo. Sanches Lucena voltou vagarosamente para Gonçalo os óculos de ouro, apontou um dedo alongado e lívido. Pois também eu me lembro que a sua mana e a minha senhora, a senhora Dona Graça, trazia um traje de lavradeira de Viana. Foi uma lucidíssima festa. Nem admira, o nosso Marges é sempre primoroso. E desde essa noite não tornei a encontrar a mana de Vossa Excelência em intimidade, apenas de longe na missa. De resto, pouco residia agora em Oliveira, apesar de conservar a casa montada, criadagem e cocheira, porque, ou culpa do ar ou culpa da água, não se dava bem na cidade. Gonçalo acalorou mais o seu interesse. Mas então realmente Vossa Excelência, o que tem tido? Sancho Lucena sorriu com amargura. Os médicos em Lisboa não se entendiam. Uns atribuíam ao estômago, outros atribuíam ao coração. Portanto, aqui ou ali, víscera essencial atacada e sofria crises, mas crises, enfim, com a graça de Deus e regime, e leite e descanso, ainda esperava arrastar uns anos. Oh, com certeza, exclamou Gonçalo alegremente. E Vossa Excelência não pensa que a estrada em Lisboa, e as câmaras, e a política, a terrível política, o fatiguem, o agitem? Não, pelo contrário, Sancho Lucena passava toleravelmente em Lisboa. Melhor mesmo que na Feitosa. Depois gostava daquela distração das câmaras, e como conservava amigos na capital, uma roda escolhida, uma roda fina.
Um desses nossos excelentes amigos, Vossa Excelência de certo conhece, ele é parente de Vossa Excelência, o Dom João da Pedrosa. Gonçalo, alheio ao homem, mesmo ao nome, murmurou polidamente. Sim, o Dom João, de certo. E Sancho Lucena, passando pelas fiças brancas, a mão magríssima, quase transparente, onde reluzia um enorme anel de armas de safira. E não somente o Dom João. Outro dos nossos amigos é igualmente parente de Vossa Excelência e chegado. Muitas vezes temos falado de Vossa Excelência e de sua casa, que ele pertence também à primeira nobreza. É o Arronches Manrique. Cavalheiro muito dado, muito divertido, acrescentou Dona Ana, com uma convicção que lhe alteou o peito. Aqui o corpete justo marcava a força viçosa e a perfeição. A Gonçalo também nunca chegara esse nome sonoro, mas não hesitou. Sim, perfeitamente, o Manrique. De resto, eu tenho tantos parentes em Lisboa, e vou tão pouco a Lisboa. E Vossa Excelência, senhora Dona Ana. Mas o Sancho Lucena insistia, deliciado naquela conversa de parentescos fidalgos. Vossa Excelência naturalmente tem em Lisboa toda a sua parentela histórica. Assim eu creio que Vossa Excelência é primo do Duque de Lourençal, o Duarte Lourençal. Ele não usa o título por miguelismo, ou antes por hábito, mas enfim é o legítimo Duque de Lourençal. É quem representa a casa de Lourençal. Gonçalo, sorrindo atentamente, desabotoara o fraque, procurava a sua velha charuteira de couro. Sim, com efeito, Duarte, somos primos. Diz ele que somos primos. E eu acredito. Entendo tão pouco de árvore de costado. De fato, as casas em Portugal andam muito cruzadas. Todos somos parentes, não só pelo lado de Adão, mas pelos godos. E Vossa Excelência, senhora Dona Ana, prefere a estada em Lisboa? Mas, reparando que escolhera um charuto, distraidamente o trincara. Perdão, minha senhora. Ia fumar sem saber se Vossa Excelência... Ela saudou, descendo as longas pestanas. O cavalheiro pode fumar. O Sancho não fuma, mas eu até aprecio o cheiro. Gonçalo agradeceu, enjoado com aquela voz redonda e gorda. Aqueles horrendos o cavalheiro. Mas pensava, que linda pele, que bela criatura. E Sancho Lucena, inexorável, estendera o dedo agudo. Pois eu conheço muito. Não o senhor Dom Duarte Lourençal. Não tenho essa subida honra por hora, mas seu irmão, o senhor Dom Felipe, cavalheiro estimabilíssimo, como Vossa Senhora de certo sabe. E depois que talento no cornetim. O quê? Vossa Excelência não ouviu seu primo, o senhor Dom Felipe Lourençal, tocar cornetim? E até a bela Dona Ana se animou, com o sorriso lânguido dos beiços cheios, mais vermelhos que cerejas maduras sobre o fresco rebrilho dos dentes pequeninos. Toca ricamente. O Sanches gosta muito de música. Eu também, mas como Vossa Excelência compreende aqui na aldeia, com a falta de recursos. Gonçalo, arremessando fósforo, exclamara logo num sincero interesse. Então queria que Vossa Excelência ouvisse um amigo meu, que é verdadeiramente sublime no violão, o Videirinha. Sancho Lucena estranhou o nome, a sua vulgaridade, e o fidalgo singelamente. É um rapaz muito meu amigo, de Vila Clara, o José Videira, ajudante da farmácia. Os óculos de Sancho Lucena cresceram de puro espanto. Ajudante da farmácia e amigo do senhor Gonçalo Mendes Ramírez. Sim, desde estudante, dos exames do liceu. Até o Videirinha passava as férias na torre, com a mãe, antiga costureira da casa. Tão bom rapaz, tão simples, e na realidade no violão um gênio. Agora tem ele uma cantiga admirável que chamou o Fado dos Ramírez. A música é com efeito um fado de Coimbra, um fado conhecido, mas os versos são dele. Umas quadras engraçadas sobre coisas da minha casa, lendas, patranhas, pois ficou sublime. Ainda há dias na torre, comigo com o Titó. E a este nome, familiar e menineiro, Sancho Lucena mostrou outro reparo. O Titó? O fidalgo ria. É uma velha alcunha de amizade que nós damos ao Antônio Villa-Lobos. Então Sancho Lucena atirou ambos os braços como se alguém muito querido aparecesse na estrada. O Antônio Villa-Lobos? Mas esse é um dos nossos fiéis e bons amigos. Cavalheiro estimabilíssimo. Quase todas as semanas nos faz favor de aparecer pela Feitosa. E agora era o fidalgo que pasmava perante essa intimidade a que nunca o Titó aludira. Quando no gago, na torre, na assembleia se berrava, politicando o nome do Sancho Lucena. Vossa Excelência conhece. Mas Dona Ana, que se erguera bruscamente do banco e debruçada recolhia a luva e a sombrinha, lembrou ao marido o esfriar lento da tarde, a neblina subindo sempre àquela hora do vale aquecido.
sabe que nunca te faz bem. E também não faz bem a parelha, assim parada há tanto tempo. Imediatamente Sancho Lucena, receoso, puxara da algibeira um espesso lenço de seda branca para abafar o pescoço. E receoso também pela parelha, logo se arrancou pesadamente do banco de pedra, com um aceno cansado ao trintanário para apanhar o chale, avisar o cocheiro, mas ainda atravessou o vergado, o arrimado à bengala, para o parapeito que resguarda a estrada sobre o despenhado pendor do monte, dominando o vale, e confessava a Gonçalo que aquele era, nos arredores da Feitosa, seu passeio preferido, não só pela beleza do sítio, já cantada pelo nosso mavioso Cunha Torres, mas porque, do terraço da bica, sem esforço, sentado no banco, avistava uma largueza terras suas. Olhe, Vossa Excelência, para além daquele solto, até a chã e ao cômoro onde está a casota amarela, e por trás o pinhal, tudo é meu, o pinhal ainda é meu, acolá, do renque, de álamos para diante, depois o lameiro é também meu, ali do lado da ermida pertence ao Monte Agra, mas mais para lá, passado Azinhal, pelo monte acima, é tudo meu. O livre do dedo, o braço escanifrado na manga de casemira preta, cresciam por sobre o vale. Além os pastos, adiante os centeios, depois o bravio, tudo dele, e por trás da magra figura alquebrada, de chapéu enterrado na nuca, o abafo de seda subido até as pálidas orelhas quase despegadas. Dona Ana esbelta, clara e sã como uma mármore, com o sorriso esquecido nos lábios gulosos, o formoso peito mais cheio, acompanhava a enumeração copiosa, afincava a luneta sobre os pastos e os pinhais e os centeios, sentindo já tudo dela. E agora colar de trás do olival, concluiu Santos Lucena, com respeito. É sítio seu, senhor Gonçalo Mendes Ramírez? Meu? De Vossa Excelência, quero dizer, ligado à casa de Vossa Excelência, pois não reconhece? Além, por trás do moinho, passa a estrada de Santa Maria do Craquede. São os túmulos dos seus antepassados, passeio que eu também às vezes faço e com gosto. Ainda há um mês, visitamos detidamente as ruínas. E acredite que fiquei impressionado. Aquele bocado de claustro tão antigo, os grandes esquifes de pedra, a espada chumbada, a abóbada por cima do túmulo do meio, é de comover. E achei muito bonito, muito filial, da parte de Vossa Excelência, o ter sempre aquela lâmpada de bronze acesa, de noite e de dia. Gonçalo engrolou um murmúrio risonho, porque não se recordava da espada, nunca recomendara a espada. Mas Sancho Lucena agora suplicava um precioso favor ao senhor Gonçalo Mendes Ramírez, e era que Vossa Excelência lhe concedesse a honra de o conduzir na carruagem à torre. Alvoroçadamente Gonçalo recusou. Nem podia, combinara com um homem de perna dorida, esperar ali, na bica, pela sua égua. Mas fica aqui o meu trintanário, que leva a égua de Vossa Excelência à torre. Não, não. Se Vossa Excelência me permite, eu espero. Depois meto pelo atalho da craça, porque tenho às 8 horas na torre a minha espera para jantar o titó. Dona Ana, no meio da estrada, apressou logo o marido sacudidamente com a ameaça renovada da friagem do relento. Mas junto da caleche, Santos Lucena ainda emperrou para afirmar a Gonçalo, com a descarnada mão sobre o encovado peito, que aquela tarde lhe ficava célebre. Porque viu uma coisa que poucas vezes se terá visto, o maior fidalgo de Portugal, a pé pela estrada de Corinde, levando a rédea no seu próprio cavalo, um cavador de enxada. Ajudado por Gonçalo, trepou enfim pesadamente ao estribo. Dona Ana já se enterrara nas almofadas, alçando entre as mãos, como uma insígnia, o cabo rebrilhante da luneta de ouro. O trintanário também se entesou, cruzou os braços e a caleche aparatosa, com as manchas brancas das redes dos cavalos, mergulhou no silêncio e na penumbra da estrada, sob a espalhada ramaria das faias. Que maçada! Exclamou Gonçalo, e não se consolava de tarde tão linda assim desperdiçada. Intolerável esse Sancho Lucena, com o senhor Dom Fulano e o senhor Dom Cicrano, e a sua gula de roda fina, e tudo dele, por colina e vale, a mulher esplêndida peça de carne, como filha de carniceiro, mas sem migalha de graça ou alma. E que vós, Jesus, que vós, gente pedante e sabuja, e agora só desejava recuperar a sua égua, galopar para a torre e desabafar com o titó, familiar da Feitosa, o seu asco por toda aquela sancharia.
A égua não tardou, a trote largo, montada pelo filho do Sônia, que ao avistar o fidalgo saltou a estrada de chapéu na mão, encoxado e encarnado, balbuciando que o pai chegara bem, pedia ao Nosso Senhor lhe pagasse a caridade. Bem, bem, recados ao teu pai, que estimo as melhoras, lá mandarei saber. Num pulo montara, galopava pelo fácil atalho da craça, mas diante do portão da torre encontrou um jovem do gago com bilhete do Titó, anunciando que não podia jantar na torre, porque partia nesta semana para a Oliveira. Que disparate! Para a Oliveira também era parto. Mas janto hoje, até combinávamos, o levava na carruagem, ele que ficou a fazer o senhor Dom Antônio. O rapaz coçou pensativamente a cabeça. O senhor Dom Antônio passou lá por casa para eu trazer o bilhete ao fidalgo. Depois creio que tem festa, porque entrou em frente no tio Cosme, fogueteiro, a comprar bichas de rabiar. Aquelas inesperadas bichas de rabiar causaram logo ao fidalgo uma imensa inveja. E onde é a festa, sabes? Eu não sei, meu fidalgo, mas parece que é coisa rija, porque o senhor João Gouveia encomendou lá ao patrão 2 grandes pratos de bolos de bacalhau. Bolos de bacalhau, Gonçalo sentiu como a amargura de uma traição. Oh, que animais! E de repente ideou uma vingança alegre. Pois se vires hoje o senhor Dom Antônio ou o senhor João Gouveia, não te esqueças de lhe dizer que sinto muito, que eu também cá tinha à noite na torre uma festa, e havia senhoras, vinha a senhora Dona Ana Lucena. Não te esqueças, hein? Gonçalo galgou as escadas rindo da sua invenção. Mas nessa noite, às 9 horas, depois do arrastado e atochado jantar com Manuel Duarte, entrou na sala grande dos retalhos, apenas iluminada pelo lampião dourado do corredor, para buscar uma caixa de charutos. E casualmente, através da janela aberta, reparou num homem que embaixo, rente à sombra do álamo, rondava, espreitava. Mais atento, imaginou reconhecer os poderosos ombros, o andar bovino do Titó, mas não com certeza. O homem trazia jaqueta e carapuço de lã. Curioso, abafando os passos, ainda se aproximou da varanda. O vulto, porém, descera da estrada, logo sumido sob as árvores de uma maqueira que contorna o casal do Miranda, e desemboca adiante, na portela, junto das primeiras casas de Vila Clara. Capítulo 4. O Palacete dos Barrolos em Oliveira, conhecido desde o começo do século pela Casa dos Cunhais, erguia sua fidalga fachada de 12 varandas no Largo de El Rei, entre uma solitária viela que conduz ao quartel e a Rua das Tecedeiras, velha rua mal empedrada, ladeirenta, oprimida pelo comprimido terraço do jardim e pelo muro fronteiro da antiga cerca das Mônicas. E nessa manhã, justamente quando Gonçalo, na caleche da torre, puxada pela parelha do torto, desembocava no Largo del Rei, subia pelas tecedeiras, dobrando a esquina dos Cunhais, num cavalo negro de fartas crinas, que feria as lajes com soberba e garbo. O governador civil, o André Cavaleiro, de colete branco e chapéu de palha. Num relance, do fundo da caleche, o fidalgo ainda o surpreendeu, levantando os pestanudos olhos negros para as varandas de ferro do palacete, e saltou com um murro no joelho, rugindo surdamente, que biltre! Ao apear no portão, um portão baixo, como esmagado pelo imenso escudo de armas dos Sás. Tão sufocada indignação o impelia que não reparou nas efusões do porteiro, o velho Joaquim da Porta, e esqueceu dentro da caleche os presentes para Gracinha, a caixa com um guarda-solinho e um cesto de flores da torre coberto de papel de seda. Depois em cima, na sala de espera, onde José Barrolo correra, ao sentir nas lajes do largo silencioso o estrépito do calhambeque, desabafou logo, arrebatadamente, atirando o guarda-pó para uma cadeira de couro. Ó, senhores, que eu não possa vir à cidade sem encontrar de cara este animal do cavaleiro, e sempre no largo, em frente da casa, e sorte. Esse bigodeira não achará outro lugar onde vá caracolar com a pileca? José Barrolo, um jovem gordo de cabelo ruivo e crespo, com um busto claro, numa face mais redonda e corada que uma bela maçã, acudiu ingenuamente. Pileca? Ô, menino, tem agora um cavalo lindo que comprou ao Marges. Pois bem, é um burro feio em cima de um cavalo lindo, que fiquem ambos na cavalariça, ou que vão ambos pastar para as devesas. O Barrolo escancarou a boca larga e fresca, de soberbos dentes, num lento pasmo, e de repente, com uma patada no soalho, vergado pela cinta, rompeu numa risada que o sufocava, lhe inchava as veias. Essa é de arromba. Não, essa é para contar no clube.
Um burro feio em cima de um cavalo bonito, e ambos a pastarem. Tu vens hoje rico, menino. Olha que essa, ambos a pastarem, com os focinhos na erva, o governador civil e o cavalo, é de arromba. Rebolava pela sala com palmadas radiantes sobre a coxa obesa, e Gonçalo adoçado por aquela ovação que celebrava a sua facécia. Bem, dá cá esses ossos, ou antes esses untos. E como vai a família? A Gracinha? Oh, viva a linda flor! Era ela, com sua ligeireza airosa, a menineira, os magníficos cabelos soltos sobre um penteador de rendas, correndo alvoroçada para o irmão, que a envolveu num abraço e em dois beijos sonoros, e imediatamente recuando, a declarou mais bonita, mais gorda. Positivamente estás mais gorda, até mais alta. É sobrinho? Não, nada por hora. Gracinha corou, com aquele seu lânguido sorriso que mais lhe umedecia e enternecia a doçura dos olhos esverdeados. Se ela não quer, gritava José Barrolho, gingando com as mãos enterradas nos bolsos do jaquetão que lhe desenhava as ancas roliças. A culpa não é cá do patrão, mas ela não se decide. O fidalgo da torre repreendeu a irmã, pois é necessário, menino. Eu por mim não caso, não tenho jeito. E lá se vão desta feita Barrolos e Ramires. A extinção dos Barrolos é uma limpeza, mas acabados os Ramires acaba Portugal. Portanto, senhora Dona Graça Ramires, depressa, em nome da nação, um morgado muito gordo, que eu pretendo que se chame Tructecindo. Barrolo protestou aterrado. O quê? Tructecinho? Não, para tal sorte não o fabrico eu. Mas Gracinha deteve aqueles gracejos picantes, desejosa de saber da torre e do Bento e da Rosa cozinheira e da horta dos pavões. Conversando, penetraram na outra sala, guarnecida de contadores da Índia, de pesados caldeirões dourados de damasco azul, com 3 varandas sobre o largo de El Rei. Barrolo enrolou um cigarro, reclamou a história do relho, da grande desordem. Também ele arranjara uma pega com o rendeiro da Ribeirinha, por causa de um corte de pinhal. Essa do relho, porém, fora tremenda. E Gonçalo, enterrado ao canto do fundo do canapé azul, desabotoando preguiçosamente o jaquetão de chaviote claro. Não, foi muito simples. Já há meses esse relho andava bêbado, sem despegar. Uma noite berrou, ameaçou a Rosa, agarrou numa espingarda. Eu desci e, num instante, a torre ficou desembaraçada de relhos e de barulhos. Mas veio o regedor com cabos, acudiu Barrolo. Gonçalo sacudiu os ombros impaciente. Veio o regedor? Veio depois, para legalizar. Já o homem abalara corrido, e como resultado, arrendei a torre ao Pereira da Riosa. Contou esse negócio excelente, tratado na varanda ao almoço, entre 2 copos de vinho verde. Barrolo admirou a renda. Gabou o rendeiro. Assim Gonçalo descortinasse outro Pereira para a quinta de Trechedo, terra tão generosa, tão mal amanhada. A borda do canapé, coberta pelos belos cabelos que lavara nessa manhã e que cheiravam alecrim, Gracinha contemplava o irmão com ternura. E do estômago, andas melhor? Continuas as ceias com Chitó? Oh, esse animal! Exclamou Gonçalo. Há dias prometeu jantar na torre. Até a roça assou um cabrito no espeto magnífico, depois falhou. Creio que teve uma orgia infame, com bichas de rabiar. Ele vem essa semana a Oliveira. E é verdade, vocês sabiam da intimidade de Chitó com o Sanches Lucena? Historiou então com exagero alegre o encontro da bica santa, o horror que lhe causara a bela Dona Ana, a descoberta inesperada dessa familiaridade do Titó na feitosa. Barrolo recordou que uma tarde, antes de São João, avistara o Titó diante do portão da feitosa, a passear pela trela um cãozinho branco de regaço. Mas o que eu não compreendo, menino, é esse teu horror pela Dona Ana. Caramba, mulher soberba, um quebrado de quadris, uns olhões, um peitoril. Cala essa boca impura, devasso, gritou Gonçalo, pois aqui ao lado de sua mulher, que é a flor das graças, ousa louvar semelhante peça de carne. Gracinha, rindo, sem ciúmes, compreendia a admiração do José. Realmente, Ana Lucena, que vistosa, que bela. Sim, concedeu Gonçalo, bela como uma bela égua. Mas aquela voz gorda, papuda, e a luneta, os modos? E o cavalheiro pode fumar, o cavalheiro está enganado. Ó, senhores, pavorosa. Barrolo gingava diante do sofá, com as mãos nos bolsos da rabona. Uvas verdes, senhor doutor Gonçalo, uvas verdes! O fidalgo dardejou sobre o cunhado uns olhos ferozes. Nem que ela se me oferecesse de joelhos, em camisa, com os 200 contos dos Sanches numa salva de ouro.
Sorrindo vermelha como uma peônia, com um ó escandalizado, Gracinha bateu no ombro de Gonçalo, que puxou por ela galhofeiramente. Venha lá essa bochecha e outra beijoca para purificar. Com efeito, só pensar na dona Ana arrasta a gente às imagens brutais. Dizias então do estômago. Sim, filha, combalido. E há dias mais pesado. Desde o tal cabrito no espeto e da companhia beberrona do Manuel Duarte. Tu tens cá água de vidago? Então, Barrolinho, sê angélico, manda trazer já uma garrafinha bem fresca. E olha, pergunta se subiram um açafate e uma caixa de papelão que eu deixei na caleche. Que ponham no meu quarto. E não desembrulhes, que é surpresa. Escuta, que me levem água bem quente. Preciso mudar toda a roupa. Estava uma poeirada por esse caminho. Continua.